Fala, brasileiro! Tu mora fora do Brasil ou tá pensando em sair? Existe algo que pode impactar diretamente o teu patrimônio, a saída fiscal. Fica comigo que isso aqui pode mudar completamente a tua estratégia financeira. Dependendo do teu caso, tu pode ficar exposto e ter que pagar impostos desnecessários ou estruturar a tua vida financeira de forma muito mais eficiente. Em poucos minutos, vamos organizar esse racional em 5 pontos. O que é a residência fiscal? Onde está o erro da maioria das pessoas? Quando faz sentido fazer a saída? Quando pode ser um problema? E como tomar essa decisão de forma correta? Bom, e para contextualizar, o que é a residência fiscal? Primeiro, a gente precisa separar uma coisa fundamental. Residência física não é a mesma coisa que residência fiscal. A Receita Federal, ela não olha só onde tu está morando, né? Ela olha o que a lei chama de ânimo definitivo, ou seja, se tu saiu do Brasil com a intenção de viver fora, de forma permanente, pela lógica da lei, tu passa a ser tratado como não residente. Mas aqui entra o problema. A legislação brasileira exige que isso seja formalizado. E essa formalização acontece em 2 etapas. A primeira etapa é a comunicação de saída, que informa a Receita que tu deixou o país. E a declaração de ser definitiva, que encerra a tua vida fiscal como residente. Ou seja, uma avisa e a outra finaliza. E aqui entra um ponto importante de timing. Existe uma janela específica todos os anos para fazer essa regularização junto com o período de declaração do imposto de renda. Ou seja, se tu ainda não fez a tua saída fiscal, esse é o momento de olhar para isso com atenção. Sem essa formalização, a Receita tende a te tratar como residente, mesmo morando fora já há anos. E qual que é o erro mais comum? O erro mais comum é o limbo fiscal. Aqui entra o que a gente vê praticamente todos os dias, com clientes e pessoas que procuram a nossa consultoria. Existe um verdadeiro limbo fiscal. A pessoa mora fora, ganha em outra moeda, constrói patrimônio internacional, mas continua declarando imposto no Brasil como se residente fosse. Ou simplesmente deixa de declarar sem clareza sobre qual seria o enquadramento correto. E qual que é o problema disso? O Brasil ele adota o regime de tributação universal. Isso significa que, como residente, tu precisa declarar a tua renda global e, dependendo do caso, pode haver incidência de imposto também no Brasil, independentemente de onde ela foi gerada. Agora, olha o tamanho do risco. Tu pode ter que pagar imposto em duplicidade. Ou pior, pode estar completamente desalinhado com a sua realidade fiscal. E muitas vezes sem nem saber. Bom, então quando que faz sentido fazer a saída fiscal? Agora vamos para o ponto mais importante na prática. A saída fiscal, ela não é uma escolha opcional. Se tu saiu do Brasil para morar e trabalhar no exterior de forma permanente, a tua realidade já mudou de ponto de vista fiscal. E isso precisa ser formalizado, ou seja, não é uma questão de se tu deve fazer, é uma questão de alinhar a tua situação com a realidade. A saída fiscal ela é obrigatória nesses casos. Na prática, isso acontece principalmente quando a sua renda está no exterior. Tu constrói patrimônio fora do Brasil e tu não pretende retornar no curto prazo. Nesses casos, a saída fiscal deixa de ser opcional e passa a ser uma consequência natural da sua mudança de vida. E aqui tem um ponto muito importante que muita gente confunde. Fazer a saída fiscal não significa que tu deixa de pagar imposto no Brasil. Se tu tiver renda de origem brasileira, como aluguel, por exemplo, essa renda ela continua sendo tributada no Brasil. O que muda é que o Brasil deixa de tributar a tua renda de origem estrangeira. E aqui entra uma dúvida que é bem comum, né? Muita gente acha que ao fazer a saída fiscal vai perder acesso ao sistema bancário do Brasil. Mas não é isso, não é bem assim, não é isso que funciona. O que muda é o tipo de relacionamento que tu passa a ter com os bancos. Tu deixa de ser tratado como residente e passa a ser tratado como não residente, né? Então isso pode impactar algumas contas tradicionais, sim. Mas hoje existem estruturas muito eficientes, tanto para quem quer manter investimentos no Brasil, quanto para quem só precisa de uma conta aí para movimentar, né, o dinheiro do seu dia a dia. Ou seja, não é uma limitação, é uma mudança de estrutura propriamente dito, né? E quando que a saída fiscal, então, ela pode não fazer sentido ou não deveria ser feita a saída fiscal? Bom, esse ponto ele precisa de bastante atenção, né? Porque, como dito anteriormente, a saída fiscal ela é obrigatória, segundo a legislação em vigor. Mas existem alguns casos específicos que fogem da regra, onde a saída fiscal ela pode não ter a melhor configuração, né? Isso é uma exceção, que fique bem claro. Na prática, a gente está falando de uma parcela muito pequena dos casos.
Isso normalmente acontece quando a pessoa mora fora, mas continua com praticamente toda a renda concentrada no Brasil. Então, apesar de ela morar fora, ela tem renda de aluguel, aposentadoria, participação relevante em empresa, ou até mesmo a principal fonte de renda de trabalho está lá. E aqui tem um ponto que é bem importante, que alguns regimes do Brasil deixam de ser aplicáveis para não residentes. E um exemplo bem clássico disso é o Simples Nacional. Se tu se torna não residente, tu não pode manter a empresa enquadrada no Simples Nacional. Nesse cenário, sim, o tratamento como não residente ele pode ser menos eficiente. Mas lembrando, se tu deixou de ser residente no Brasil, a saída fiscal não é uma escolha. É uma obrigação de se alinhar tua situação com a Receita Federal. Ou seja, o ponto aqui não é se tu faz ou não a saída fiscal, é como essa estrutura ela deve ser ajustada de forma mais eficiente. E reforçando, isso é exceção, não a regra. Para a grande maioria das pessoas que vivem aqui no exterior, a saída fiscal é o caminho natural a ser feito e é um processo que traz muito mais benefícios, né? A gente tem que precisar enxergar a saída fiscal como algo benéfico e não como, e na verdade é obrigatório, é algo benéfico e obrigatório para nós e não como um tabu, né? Que muitas vezes as pessoas pensam ser. Bom, então o que que nesses casos de saída fiscal, o que que o investidor ele precisa entender? E aqui entra um ponto bem importante do vídeo. A saída fiscal ela não é sobre imposto apenas, é sobre coerência patrimonial global. Tu precisa alinhar três coisas: onde tu mora, onde tu ganha e onde tu investe. Se esses três pontos estão desalinhados, tu cria um risco desnecessário: risco fiscal, risco operacional e perda de eficiência ao longo do tempo. O que a gente orienta na prática é, antes de tomar qualquer decisão, entender o fluxo de renda, a estrutura patrimonial e os impactos tributários nos dois países. Sem isso, tu está decidindo no escuro. E um ponto importante, se tu já saiu do Brasil há mais tempo e ainda não fez a saída fiscal, ainda é possível regularizar essa situação de forma retroativa. Mas isso precisa ser feito com bastante cuidado, avaliando os impactos no teu caso. Então, para a gente concluir aqui o assunto, qual que é a decisão mais estratégica, né, que a gente pode adotar? No final do dia, o ponto não é discutir se tu precisa ou não fazer a saída fiscal. Se tu deixou de ser residente no Brasil, essa mudança ela precisa ser refletida na tua estrutura. O que existe na prática não é uma escolha, é um alinhamento entre a tua realidade e a forma como tu é tratado fiscalmente. E o erro mais comum é ignorar isso por falta de atenção. Então, se tu mora fora ou está planejando sair do Brasil e quer entender se a tua estrutura está correta do ponto de vista fiscal, patrimonial, a gente pode te ajudar. Aqui na S&P Financial Consultancy, a gente orienta clientes que vivem em diferentes países a estruturar patrimônio global com eficiência e segurança. O link para falar com a gente está na descrição. Mas agora eu quero saber, me conta aí, tu já fez a tua saída fiscal ou ainda está em dúvida? Deixa aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou a entender melhor esse tema. Se inscreve aqui no canal, compartilha com alguém que também mora fora. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!